Você teve muitos apelidos na sua infância? Você acha que você foi muito zoado na sua escola pelos seus amigos? Você acredita que você tenha sido uma vítima de bullying? O vídeo de hoje é pra gente entender e refletir, porque que é tão atual falar sobre essa palavra, bullying. Vamos entender o que é bullying. Bullying é um ato violento, intencional e repetitivo que é cometido para uma pessoa e que é considerada indefesa e vulnerável. E todas essas situações que são vivenciadas podem trazer sérios danos físicos e emocionais para esse indivíduo. Mas antes da gente continuar o vídeo, dá like, se inscreve no canal, ativa o sininho, segue o Sem Neura nas redes sociais e compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, porque eu tenho certeza que alguém pertinho de você ou já relatou que sofreu bullying ou está sofrendo bullying nesse momento. As crianças e adolescentes que sofrem bullying, eles se sentem extremamente intimidados, humilhados e perseguidos por esses adolescentes agressores. Essas agressões, elas podem ser de ordem verbal, física, emocional. Esse adolescente, ele pode vir a ser espancado, ele pode vir a ser humilhado em público, e todas essas situações, dependendo da forma como essa criança ou esse adolescente internalizar, podem se transformar em traumas. E aí, nada. Opa, foi mal, nada. As motivações do bullying, elas podem ser diversas. Sempre vai existir alguma característica eu queria dizer assim, chamar atenção, né? Sempre para o agressor vai existir uma característica específica que vai chamar atenção nessa vítima do bullying. Então, o peso, a altura, se tem muitas espinhas no rosto, alguma característica física muito específica. A gente pode pensar na condição sexual, condição socioeconômica, enfim. Meia-noite, cara de sapo ou sem dentes. Eu diria os sem dentes. Eu te disse 1 milhão de vezes, meus dentes estão nascendo. Se chama displasia cleidocranial. Eu te disse 1 milhão de vezes. Sempre vai existir para o agressor algum motivo para zoar, agredir, humilhar, perseguir ou rechaçar essa criança e adolescente, para que ele seja colocado numa condição onde ele vai ser exposto para os demais. Muito né? Vai acender. Olha lá. Na idade adulta, principalmente na questão do ambiente de trabalho, essas características do bullying, elas provavelmente podem ser consideradas como assédio moral. Então, o chefe, o gerente, o coordenador, o supervisor, ele vai assediar moralmente esse indivíduo para obrigá-lo a se submeter a condições às vezes de humilhação ou às vezes até de exposição perante os outros, para que a necessidade dele seja satisfeita. Vamos entender um pouquinho agora quais são as consequências do bullying. Primeiro, que elas podem ser devastadoras e irreversíveis. O que pode acontecer quando a pessoa vai sendo vítima de bullying? Ela pode desenvolver quadros de ansiedade generalizada, de depressão, síndrome do pânico, ela vai se isolar socialmente, essa criança ou esse adolescente vai ter queda de rendimento escolar, não vai ter autoestima, a autoestima vai ser sempre muito baixa, vai ser uma criança, provavelmente um adolescente inseguro, e em casos mais extremos, onde todos esses sintomas que a gente relatou agora vão se acentuando, nós já vimos casos em que, infelizmente, a última alternativa ou a única alternativa passa a ser o suicídio. Todas essas exposições, quando elas viram traumas, elas vão gerar indivíduos que não vão conseguir se sustentar emocionalmente.
vão ser indivíduos dependentes emocionalmente, vão ser indivíduos que não vão ter estabilidade de segurança, principalmente na tomada de decisão. E como consequência disso, corre-se o risco de, na vida adulta, essa criança ou esse adolescente canalizar todos esses sentimentos para a questão do vício de álcool e drogas, por exemplo. Se o ambiente escolar para essa criança for o local onde esse bullying estiver acontecendo, é extremamente importante que os pais e responsáveis comecem a observar alguns sinais que essa criança vai apresentar. Então, primeiro que o primeiro sintoma provavelmente pode ser a queda do rendimento escolar. Posterior a isso, essa criança ela não vai ter ânimo, vontade de ir para a escola. Ela vai poder até passar mal antes de ir para a escola. Ela pode passar a apresentar comportamentos autodestrutivos. Essa criança vai se mutilar, vai aparecer outros sinais, talvez no corpo dela, de autoagressão. Então é fundamental que os pais ou os responsáveis dessa criança, sejam eles quem for, tenham esse contato direto com a escola, se preocupem em entender por que uma criança que ia muito bem para a escola, que tinha boas notas, que não tinha problemas de comportamento tanto na escola quanto fora dela, passou a viver e apresentar comportamentos diferentes. Então é importante ir na escola, entender, conversar com a professora, com a coordenação, com a direção, porque caso essa criança esteja realmente sendo vítima de bullying, isso precisa ser conversado e resolvido para que isso não atrapalhe a vida da criança de uma forma geral. Bullying tem solução? Para que isso aconteça, a gente precisa trabalhar múltiplos fatores. Primeiro ponto que precisa acontecer: esse adolescente que comete o bullying, ele precisa ser conscientizado e orientado que o bullying é um ato de agressão. Então, ele está agredindo o colega que está do lado, mas ele precisa entender que isso é uma agressão, que isso é errado, que é algo ruim que sai dele e que é projetado no outro. Essa criança ou esse adolescente precisa entender que isso tem uma justificativa, isso tem uma razão, isso tem uma motivação. Então, por que ele faz isso? Porque é importante para ele humilhar, rechaçar, colocar o coleguinha do lado numa condição de humilhação. Ele precisa ser orientado a refletir dessa necessidade, de que essa necessidade é uma situação errada e que vai gerar dor, vai machucar o amigo que está do lado. O que é importante explicar para essa criança e para esse adolescente? Primeiro, o que é empatia, né? Então, se ele recebesse a brincadeira que ele está fazendo com o colega, como que ele se sentiria? Se ele ouvisse os apelidos que ele chama quem está do lado, como que ele se sentiria? Será que se os defeitos, as características negativas que ele tem fossem apontadas ou pontuadas perante os outros com o mesmo tom provavelmente ácido que ele faz, será que ele não sentiria nada? Então, é tirar o agressor, a criança e o adolescente agressor dessa condição e colocar ele como agredido. É a única forma de você gerar nesse indivíduo que ainda está em processo de formação essa empatia. Ele precisa aprender a ter a capacidade de se colocar no lugar do outro. Que aquilo que ele está fazendo está gerando dor, desconforto, medo, humilhação, perseguição. E que isso vai se refletir depois de alguma forma na vida desse colega. Mas antes da gente acabar o vídeo, dá like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais e segue o Sem Neura nas nossas redes sociais. O que é importante a gente fazer? A gente só vai solucionar o bullying quando nós nos unirmos de uma forma geral. Toda a sociedade vai se unir. Então vão precisar existir cada vez mais políticas públicas, campanhas internas e externas do ambiente escolar. A escola precisa entrar em parceria com os pais desses alunos, a família precisa ser cada vez mais participativa, esses adolescentes precisam muitas vezes ser encaminhados para psicoterapia e para condições onde eles vão poder ser orientados cada vez mais, né? Lei é crime. Bullying é crime.
pela Lei 13.185, que foi sancionada no ano de 2015. Não podemos esquecer disso, não se pode deixar de fazer com que essas crianças e adolescentes entendam que isso é um ato infracional. Nós só vamos conseguir fazer filhos melhores se eu e você nos juntarmos, nos unirmos, para que quando observarmos que eles estão sendo vítimas de bullying, a gente faça alguma coisa efetivamente. E principalmente para que a gente pegue esses adolescentes, essas crianças que são consideradas como os agressores ou os indivíduos que cometem esse bullying, também sejam acolhidos e orientados. Então eu e você somos responsáveis por eles. A gente precisa fazer a nossa parte para que a gente gere uma sociedade cada vez mais saudável.